Olá e boas-vindas a esta explicação visual detalhada. Para quem já chegou no nível intermediário do francês, a gente sabe que o maior desafio costuma ser um só: transformar toda aquela gramática exaustiva da sala de aula em pura confiança no mundo real, né? O objetivo da nossa análise de hoje é exatamente criar essa ponte. A gente vai pegar aqueles conceitos que parecem super complexos e traduzir tudo em ferramentas práticas, prontinhas para serem usadas nas ruas de Paris, Lyon ou Marsella. Bora lá? A nossa agenda de hoje cobre 5 pontos essenciais. 1. A base da conjugação de verbos. 2. Dominando o passado em francês. 3. Vocabulário prático de viagem. 4. Simulações de diálogos práticos. E 5. Evite os 10 erros comuns. Começando pela seção 1, a base, conjugação de verbos, com as estruturas essenciais. Sabe aqueles 3 grandes grupos de verbos regulares? Pois é, eles funcionam quase como um pacote fechado. Temos os verbos terminados em ER, IR e R. Sabendo conjugar um deles, o padrão simplesmente se repete, o que é um baita alívio. Mas claro, a gente precisa ficar de olho nas peculiaridades. Pega o verbo prendre, por exemplo, que significa pegar ou tomar. Ele é meio rebelde, pede a letra D nas formas do plural e ainda ganha um duplo N na terceira pessoa do plural, ficando y-pren. É um detalhe super pequeno, mas absolutamente essencial para soar natural conversando por lá. E olha, a prática diária acaba revelando uns atalhos incríveis. Por exemplo, nem todo verbo terminado em ir é aquele bicho de 7 cabeças. Verbos como ouvrir, que é abrir, ou ofrir, oferecer, na verdade adotam as terminações lá do primeiro grupo, do ER. Fica muito mais fácil de memorizar na hora que a gente precisar pedir para abrir a janela do hotel ou oferecer um café para alguém. Um truque excelente, não é? Passando para a seção 2, dominando o passado em francês. Imparfait versus passé composé. Muita gente acha que esses tempos verbais são inimigos, mas na verdade eles são super parceiros na hora de contar uma história. Pensa assim, um imparfait funciona tipo uma câmera filmando o cenário, sabe? Ele descreve estados gerais, o clima, aquelas ações contínuas. Já o passé composé é a ação principal, é literalmente o que faz a trama avançar, mostrando eventos específicos e já concluídos. Um prepara o palco, o outro faz o show acontecer. E isso ilustra brilhantemente como a teoria se aplica na vida real. Pega essa frase. Je lisais quand quelqu'un a frappé à la porte. Eu estava lendo quando alguém bateu a porta. A leitura ali, je lisais, está no imparfait. É a nossa ação de fundo, contínua, super tranquila. Aí, do nada, ela é interrompida por um evento rápido e concluído. A frappé, a batida na porta, que entra no passé composé. Apenas usando os dois na mesma frase é que a gente consegue recriar perfeitamente a dinâmica da cena. E é super útil notar que alguns verbos acabam gravitando naturalmente para o imparfait. Verbos que expressam estados mentais ou físicos, tipo être, avoir, penser e saber, geralmente servem para descrever como as coisas ou as pessoas estavam antes de alguma outra ação acontecer. Eles basicamente formam a base, o pano de fundo de qualquer relato de viagem. Agora, vamos para a seção 3. Vocabulário prático de viagem explorando a França. Na hora de planejar as férias em família, escolher se vai alugar bicicletas ou decidir tomar o TGV, o vocabulário correto é simplesmente o passaporte para evitar confusão. Conhecer os termos certos para indicar os meios de transporte e passeios turísticos é vital, é o que garante que tudo flua sem estresse. E quando a gente combina esse vocabulário com o tempo futuro, criamos frases que salvam vidas na viagem. Je prendrai le TGV, para dizer que vai pegar o trem, ou nous louerons une voiture, para avisar que a ideia é alugar um carro. Saber formular essas frases de cabeça garante uma navegação quase sem esforço por toda aquela logística europeia de transportes. Entrando agora na seção 4, simulações de diálogos práticos. Fale com confiança. Todo diálogo bem-sucedido na França, seja na estação de trem ou num café, segue basicamente 3 passos muito simples. O primeiro passo é vital. Um cumprimento culturalmente adequado abre literalmente todas as portas. Depois, a gente precisa saber formular perguntas específicas. Quando estamos diante de opções, pronomes interrogativos como lequel ou laquelle, que significam qual, são a ferramenta perfeita para especificar a escolha. E por fim, conclui-se a transação com muita educação e clareza. Mas muita atenção para esse primeiro passo, porque ele exige navegar por uma nuance cultural gigante, dar beijos no rosto, a famosíssima bise, e tentar adivinhar se são 2, 3, às vezes até 4 beijos, ou será que devemos optar por um aperto de mão formal? Olha,
Na dúvida, especialmente em um ambiente profissional ou conversando com desconhecidos, um simples e muito polido bonjour seguido de um bom aperto de mão evita qualquer mal-entendido. É a aposta mais segura. E, finalmente, seção 5. Evite os 10 erros comuns, armadilhas para iniciantes. O erro número 1, aquele que mais assombra quem estuda o idioma, é tentar traduzir tudo palavra por palavra a partir da língua materna. Tentar traduzir uma expressão idiomática literalmente quase sempre resulta num desastre cômico. A chave de ouro aqui é focar em expressar o conceito, a ideia em si, e não as palavras isoladas. Outra armadilha enorme são os famigerados falsos cognatos. A palavra actuellement, por exemplo, não significa na verdade, mas sim atualmente. E assister raramente significa ajudar, mas sim comparecer a um evento. Memorizar e internalizar essas distinções é exatamente o que separa um iniciante de um falante intermediário super confiante. E além das traduções literais, temos outros detalhes que não dá para deixar passar. Ignorar acentos ou contrações altera não só a pronúncia, mas o próprio significado da palavra. Tem também a escolha dos verbos auxiliares no passado, prestando muita atenção na hora de usar o être ou o avoir. E claro, a questão cultural máxima, o respeito absoluto na hora de escolher entre o informal tu e o formal vous. Errar o pronome não é só um deslize de gramática, é visto como uma baita falta de distanciamento e respeito em situações sociais. Então, muita cautela nessa hora. E por falar no verbo avoir, chegamos a uma mudança de mentalidade que é fenomenal. Para expressar estados físicos como fome, sede, frio ou medo, o francês exige o verbo ter. O correto é dizer literalmente eu tenho fome, j'ai faim, ou eu tenho medo, j'ai peur, e absolutamente nunca usar o verbo ser ou estar. É uma estrutura idiomática clássica que pede uma verdadeira virada de chave no cérebro, uma adaptação purinha de pensamento. Bom, vemos como conjugar a base, como relatar histórias usando os passados da forma certa e como contornar aquelas armadilhas ardilosas de quem está aprendendo. Mas a verdadeira compreensão, aquela que fixa de vez o idioma, só acontece na prática. Com todas essas ferramentas prontas para o uso, a grande questão que fica para nossa reflexão agora é: qual será a primeira cidade francesa onde esses novos conhecimentos serão testados ao vivo? A jornada do aprendizado nunca para. Muito obrigado por acompanhar esta explicação até aqui e até a próxima!